Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior. Quero já cumprimentar aí, né, nossas queridas e queridos telespectadores. Obrigado aí pela sintonia, por estar conosco nesse momento aqui, né, na TV Mundo Maior. Quero também saudar os nossos técnicos que estão aí nos bastidores, trazendo aí para você essa programação da TV Mundo Maior. Isso mesmo. A gente sempre traz uma página aqui, trazemos sempre um texto, e hoje vai ser do livro Saúde, do nosso querido Miramês, psicografia do João Nunes Maia. E o tema de hoje é Medita sobre Deus. Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vamos ver o que o nosso querido Miramês nos traz nesse texto sobre este tema, né? Medita sobre Deus. Ele diz assim: Deus deve ser o tema central de todas as nossas cogitações. Para conhecermos o arquiteto divino com mais profundidade, é preciso que usemos os poderes do espírito, na sequência do amor e na extensão progressiva da ciência. Então veja que beleza, né? Ele diz aqui já na primeira frase que Deus deve ser o tema central de todas as nossas cogitações, né? O principal, né? Porque ele é o princípio, ele é a inteligência suprema, como o Espírito responde ao Kardec, que é causa de todas as coisas, primária de todas as coisas. Então, por isso, ele deve ser o centro de nossas cogitações, como o nosso Miramês coloca aqui. Para a gente conhecer ele em maior profundidade, ele fala que a gente precisa usar os poderes do Espírito, na sequência do amor e na extensão progressiva da ciência, né? Nessas duas asas, a asa do amor e a asa da ciência, né? Do conhecimento e também da profundidade e da superioridade do sentimento amor. E nós vamos encontrar, né? João também já dizia, Deus é amor. Ele continua dizendo o seguinte aqui: ele está sempre no mesmo lugar, nunca se afasta de alguém, nós é que nos distanciamos dele nas conjunturas dos nossos afazeres. Então, veja bem, né? Quando a gente faz aquela saudação que os orientais fazem, né? Namastê, a gente diz assim que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós, né? Que é o mesmo Deus, mas que nós estamos aí, então, com ele onde, né? Que lugar, né? E o Miramês diz, sempre no mesmo lugar, nunca se afasta de alguém. Nós é que nos distanciamos dele nas conjunturas dos nossos afazeres, quer dizer, quando nós estamos entretidos naquilo que estamos fazendo, ou estamos com a cabeça cheia lá dos nossos problemas, buscando soluções, dificuldades, desafios, a gente se esquece, né, de Deus, né, se afasta dele. E, no entanto, né, em que lugar que ele está? Ele está em nós, né? Quando falamos o Namastê, ele está em nós. Interessante, né? Deus está tanto, ele fala aqui, tanto fora como dentro de nós, aí, afirmando aquilo que nós acabamos de dizer, por meios que por vezes desconhecemos, em uma vibração contínua de amor e de saber. Então ele está nessa vibração contínua dentro de nós, né? Em amor, em saber. Deus está conosco, né? Nós lembramos até do Paulo, né? Acredito que mais à frente aqui ele vai colocar alguma coisa nesse sentido, mas teve um momento que Paulo disse: eu já não vivo, quem vive em mim é o Cristo.
Então, um exemplo de que Deus vive em nós. Deus está em nós. Por isso, esse tema de hoje aqui, medita sobre Deus. E quando ele fala assim, olha, cruza em toda a criação o seu hálito divino, levantando imagens e sons para serem traduzidos por nós. Então, nós estamos no seu hálito divino está conosco, através de imagens, ele fala aqui, de sons, que, né, para serem traduzidos por nós. Nós é que vamos, muitas vezes, traduzir a criação, né, através do quê? De tudo que está à nossa volta. A natureza, por exemplo, é um exemplo maravilhoso da criação divina, de que Deus existe, né? Se a gente olha para a natureza no reino mineral, né? Nas águas ali, nas pedras, nos montes, nas montanhas, nas extensões de planícies e planaltos, né? A gente pode ver Deus nisso, em tudo isso. Nas estrelas, no anoitecer, no orvalho, na neblina, na neve, em tantas coisas que nós, homens, não teríamos capacidade de criar, né? Na fauna, na flora, em tudo isso a criação de Deus pulsa intensamente, como ele coloca aqui, né? Por meio de sons, é o seu hálito divino que está sempre à nossa volta, né? O calor do sol, a luz da lua, do luar, né? Então veja em quantas coisas Deus existe, permanece e continua. E nós é que muitas vezes nos afastamos, nos distanciamos, apesar de Ele estar intrínseco, dentro de nosso âmago, em nosso ser, né? Porque Ele se faz em nós, Deus, né? Olha, interessante aqui que ele coloca. As leis, né, emitidas pelo Supremo Criador são bênçãos do seu amor em favor da vida que esplende no universo. Olha que beleza. Ele falando aqui das leis que nos regem, né, das leis emitidas, né, por ele, porque as próprias leis cuidam de nós, né? Se a gente acha que a gente está sendo punido por Deus, não, são as leis que ele emitiu que são perfeitas, e se a gente foge desse equilíbrio, com desarmonia, nós estamos ferindo essas leis justas, essas leis, como ele coloca aqui, né, misericordiosas, leis que são bênçãos do amor de Deus. Não são leis severas, não é a lei do talião, é a lei do amor, aquela que Jesus veio, né, não negar e não ir contra os profetas, né, anteriores à sua vinda, mas sim ele veio para cumprir a lei do amor através do seu exemplo, através das suas ações, do que ele deixou para nós nesse legado evangélico, né? E aí continua o nosso Miramês. A meditação nos capacita à consciência para vermos o Senhor em toda parte, ou por toda parte, sentindo igualmente a necessidade de amá-lo acima de todas as coisas, colocando-nos assim como alunos no grande aprendizado da vida. Né? Quando a gente fala assim, vamos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo, né? Nós estamos entrando dentro dessa lei, dentro desse espaço que o nosso Miramês coloca aqui. Se a gente ama a Deus, se dizemos, né, às vezes por palavras, será que nós amamos Deus com os nossos sentimentos, com o amor verdadeiro? Porque se Ele está em todas as partes, em todos os lugares, em todos os seres,
quando nós amamos esses seres, amamos o próximo, amamos a nós mesmos, nós aí estaremos amando a Deus. Se ao contrário não fazemos isso, nós não estamos amando a Deus, porque não estamos amando a sua criação, né? O próximo. Por isso que Jesus nos disse: ama ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Amem como eu vos amei. Então ele disse que a gente deveria seguir o seu exemplo, né? Porque assim estaríamos mais próximos de Deus e podemos estar. E Deus nunca se afasta de nós, como anteriormente o Miramês colocou aqui. Nós é que nos afastamos dele. Então essa ausência que às vezes sentimos de Deus é porque nós é que nos ausentamos dele. Ele jamais se ausenta de nós. Ele coloca aqui que a meditação nos capacita a consciência para vermos o Senhor em toda parte. Então, a meditação, a medir a nossa ação, né? Eu lembro que quem dizia isso era o Dr. Reinaldo Leite, né? O significado da palavra meditação. Então, medir a nossa ação, medir o nosso comportamento, medir a nossa conduta, e aí, então, nós vamos nos capacitando a consciência para detectar, né, Deus, o Senhor, em toda parte. Se a gente tiver esse olhar, de realmente ver, verificaremos que Deus está em toda parte, porque Ele é o Criador de tudo e de todos, né? Ele fala assim que se a gente ver o Senhor por toda parte, né, sentindo igualmente a necessidade de amá-lo acima de todas as coisas, coloca-nos então assim como alunos no grande aprendizado da vida. Então é por aí que a gente começa a aprender realmente a ser digno do que o Senhor nos concede. Quando nós nos esmeramos, quando estamos muitas vezes até em sacrifício, né? Lembramos do sacrifício dos cristãos da primeira hora, né? Os primeiros cristãos que foram para o circo para serem devorados lá pelos leões, né? E eles foram com uma alegria, não, né? Claro que iriam passar por um momento de dor, mas com aquela alegria, aquela certeza de que Deus estaria com eles naquele momento. Hoje os tempos se passam, nós não temos mais aquela a brutalidade daquela época. Hoje o sacrifício muitas vezes da materialidade, do apego, né, do egoísmo, de tantas outras coisas. Esse é o sacrifício que nós devemos fazer nos dias de hoje. E se a gente tem Deus no nosso coração, nós vamos conseguir superar essas dificuldades, porque esses desafios de hoje, do que estamos passando, se tivermos Deus no nosso coração, se tivermos Deus nas nossas ações, Deus permanecendo em nós e sendo por nós, com cada um de nós, em nossas, né, nossa energia. Então, é muito importante. Por isso ele fala que até o próprio tópico fala medita sobre Deus. Então a meditação, né, como a oração, como a prece, a vibração, vai nos ajudar. Aí ele continua dizendo: é de urgência que os estudiosos do Evangelho e da ciência liberte-se dos grilhões da ignorância e levantem os braços para o alto, caminhando sozinhos e valorizando os próprios esforços nas sendas percorridas. Então veja aí que nós estamos falando do sacrifício, né, do esforço, e a gente tem que ir quebrando esses grilhões da ignorância que nos segura, que se impõe ainda contra nós, do nosso passado delituoso,
que nós possamos erguer os braços ao alto, né? E, e caminharmos junto com o nosso Criador, né? Para que a gente possa percorrer as sendas que nos cabem, os caminhos que nos cabem para o mais alto, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Ele fala aqui, no entanto, não deves entender que caminhar sozinhos seja esquecer a cooperação alheia. Ela é valorosa na arte de fazer amigos e estender a fraternidade. As trocas de experiências são normas que vêm da sabedoria universal. E aí está, nós muitas vezes podemos estar seguindo com as nossas próprias mazelas, com as nossas próprias dificuldades, mas sempre pode acontecer de termos pessoas seguindo ao nosso lado, que são, né, a melhor maneira de exercitar a fraternidade é esse apoio que a gente pode dar simultâneo, né, a si próprio e ao outro, né? Então ao planeta, por exemplo, algum gesto nosso, alguma forma de a gente salvar o planeta é fazendo a nossa parte. E se nós fazemos a nossa parte, nós estamos colaborando para que a gama maior de outros seres possam também ser, né, ajudados. Então, a nossa parte deve ser feita. Então, por isso que ele fala essa valorização para que a gente possa chegar e estender a fraternidade, a fraternidade como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Essas trocas de experiências, como ele fala aqui, são normas que vêm da sabedoria universal, né? Jesus demonstrou isso para nós como um cidadão universal. Todos os ensinamentos dele poderiam ser levados a qualquer lugar do universo, porque é uma conduta que pode ser, né, um comportamento que pode ser estabelecido ou pode ser colocado em prática em qualquer ponto do planeta. E isso que Jesus veio nos ensinar. Ele não veio nos ensinar fundou uma religião, né? Não, ele simplesmente veio nos ajudar a entender essa conduta, essa forma de agir, né? Este comportamento, esse comprometimento com as leis universais, das quais nós estamos inseridos. E todos os seres, independente de onde estiverem nesse universo, estão inseridos na mesma lei, a lei que rege, né, esse universo, essa lei que foi criada, que foi, né, estabelecida, como ele coloca aqui, né? Deus, ele tem um momento aqui que ele fala sobre a questão das leis, né? Colocando assim, nós aqui como alunos dessas leis, são leis emitidas pelo Supremo Criador. Então aí ele fala dessa emissão dessa lei, a partir do momento que ela é emitida, ela vigora por si própria e ela serve não somente para nós, mas para todo os seres do universo, né? Então essa é a lei de sabedoria universal. Ele continua dizendo aqui, o nosso querido, não é, Miramês, não desdenhes das oportunidades e firma um critério de vida sem que o fanatismo interrompa a tua disposição para crescer. Limpa a tua mente do que pode ser inferiorizante e associa-te à grandeza das coisas naturais. Elas te responderão ajudando na tua libertação e na cura das tuas enfermidades, através do conhecimento da verdade. Então, veja aí, que a gente possa aproveitar as oportunidades, né, que a vida nos oferece, né, e firma, né, ele diz aqui, um critério, né, de vida,
né? Um critério que tem equilíbrio, né? Mas que não vá ao fanatismo, né? Que muitas vezes nos deixa cegos. O fanatismo nos deixa muitas vezes à parte, né? Nos coloca num campo até de ignorância, sem que a gente veja tudo que está à nossa volta. A gente passa a ver somente algo que nós introduzimos na nossa mente ou que foi sugerido e muitas vezes a gente passa a viver aquilo e somente aquilo. Então isso não não nos coloca numa faixa de crescimento. A gente vai ficar, né, paralisado ali muitas vezes, né, inertes. Ele fala de que a gente deve limpar a nossa mente, né, do que pode ser inferiorizante. Então, que a gente possa estabelecer essa limpeza e trazer a leveza e trazer o equilíbrio e harmonia, né, no nosso campo mental, para que a gente possa se associar às coisas naturais, né, ao que está aí à nossa volta. A gente consegue se conectar com a natureza quando a gente faz essa limpeza interior, né, que, por exemplo, a meditação, ela nos auxilia nessa situação. A meditação também pode ser considerada a oração. A oração também nos conecta, nos liga a essas coisas naturais, aos seres no universo natural que estão à nossa volta. Essa moldura de natureza que existe à nossa volta, elas não foram criadas por acaso. Se a gente, eu estava ouvindo um médico que existe uma grande diferença quando nós estamos inseridos na natureza e são, por exemplo, meio uma mata, ou um lugar arborizado, até um parque. Se são medidas as nossas pulsações, se for feito um exame físico em nós nesse momento que estamos conectados com a natureza, o corpo apresenta, né, sinais de muito equilíbrio, que artificialmente medicamentos fazem isso. Só o fato de a gente estar com essa natureza em volta já proporciona ao nosso ser já uma harmonia e um equilíbrio. Ao sair e estarmos em meio a uma cidade tipo metropolitana, com muitos automóveis, com poluição sonora, poluição do ar, já muda totalmente a configuração de equilíbrio do nosso corpo. Então veja, por que que Deus, né, criou essa natureza para nós, para nos situarmos, né, entre ela e não destruirmos ela, como fazemos. O imenso prejuízo que a gente vai trazendo à natureza é o que nós mesmos acabamos por sofrer, porque nós fazemos parte da natureza. Como Deus está em nós, a natureza também está em nós. A natureza de Deus está em nós. E a partir do momento que a gente não se conecta a isso, que a gente não se liga a isso, a gente não cuida disso, nós vamos sofrer as consequências. Que elas passam a ser consequências que irão causar danos a todos nós, independente do lugar que nós estivermos, né? Dizem alguns espíritos que houve uma reunião no astral porque outros planetas, outras civilizações estavam temerosos com a condição que o nosso planeta vinha criando na questão, né, das bombas nucleares. Porque imagina se nós, com o arsenal de bombas nucleares que existem no planeta, elas, né, trouxessem, né, explosões e mais explosões, haveria uma destruição do nosso planeta, né, haveria uma destruição da natureza do nosso planeta. Gaia sofreria com isso e nós, consequentemente. Mas isso teria uma repercussão além do nosso planeta. Porque nós estamos, como já disse aqui o Miramês, somos regidos por leis universais. Todos nós, independente de onde estivermos, em qual planeta possamos estar, isso seria afetado.
né, umas explosões gigantescas como essas afetariam, né, outros orbes. Em primeiro lugar, o nosso sistema solar. Em primeiro lugar, e antes mesmo desse primeiro lugar que eu disse, o nosso planeta, nós, e consequentemente os nossos vizinhos, outros planetas e outros sistemas. Então, há essa preocupação de a gente se cuidar, é quando a gente, por exemplo, vive uma pandemia e a gente está querendo se proteger. Ao mesmo tempo que a gente se protege, a gente protege o outro. Ter essa consciência de proteção, de não causar ao nosso vizinho transtornos que nós não queremos para nós, né? Então, é realmente uma situação que a gente deve pôr os pés no chão, né? E, né, seguir em frente. E por isso que ele fala, né? Que limpa a tua mente do que pode ser inferiorizante e associa-te à grandeza das coisas naturais. Diz então, elas, né, essas coisas naturais ou essa condição, te responderão, ajudando-te na libertação e na cura de de tuas enfermidades. Por aí a gente também encontra, né, o medicamento, o equilíbrio, né, essa ação medicamentosa da natureza a partir do nosso próprio proceder, da nossa própria forma de ser, de agir, da nossa conduta, do nosso, né, comportamento. Então, como é importante isso. E aí, através disso, nós vamos, né, ele fala aqui, através do conhecimento da verdade. Quando Jesus, né, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que que ele disse isso? Ele estava colocando isso numa questão pessoal, né, particularizando a ele, ou querendo dizer que aquilo que ele estava dando de exemplo é o caminho, a verdade e a vida. Não para um ser, né, não para um planeta, mas para todos nós, que somos criaturas de Deus, né? Somos criação de Deus. Então é para todo o contexto universal, que começa através no nosso micro-universo e vai se expandindo para outros universos, de universos paralelos, de universos que estão em outras dimensões, né? Porque a nossa ação aqui, ela também repercute em outras dimensões, não é verdade? Não temos aí a dimensão espiritual, não temos aí o campo, né, o plano espiritual, nossas ações também, né, têm repercussão nesses outros planos, além do nosso. Deixa eu olhar o tempo aqui, e aí ele diz aqui, mais uma frase, a consonância dos pensamentos nobres é o elixir da vida que pode ter às mãos. Olha, a consonância dos pensamentos nobres é o elixir da vida que pode ter às nossas mãos, né? Que pode ter às mãos, ao nosso alcance. Então, se a gente trabalhar em consonância com esses pensamentos nobres, pensamentos esses que Jesus trouxe o seu registro, e esse registro repercute até os dias de hoje, repercutirão sempre, porque o que ele disse, o que ele exemplificou, é permanente, não é algo assim passageiro, é algo que está na história. Ah, foi ali um contemporâneo daquela época, lá dos romanos, né, dos judeus lá em Jerusalém, nas suas cercanias, está na história. Não. O que ele proferiu, o que ele deixou, né, ele fala aqui, pensamentos nobres, e que foram trazidos até nós com a vinda de Jesus. E esses pensamentos vai nos colocar em consonância com a criação de Deus. E ele diz que é o elixir da vida,
é o que nos dá a vida, né? Porque a vida a gente sabe que é infinita, né? Que é infinda. E aí é permanente. E na permanência do nosso ser, nós precisamos entrar em consonância com esses pensamentos nobres da criação do nosso Pai. Muito bem, então agora olhando aqui no tempo, vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações, a fim de que a gente possa se conectar então com esses pensamentos nobres, com essas vibrações superiores que estão no comando, né, do nosso planeta, mas que esperam de nós essa nossa consonância, essa nossa ligação, essa nossa conexão com esses pensamentos, né, que são criação do nosso Pai, né? Deus nosso Pai. Então vamos lá. Que nós possamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a essas vibrações e a essas situações, dessas frequências superiores, criativas, benfeitoras, fraternas, que também emolduram o nosso planeta, como a natureza maravilhosa que nos emoldura em torno do planeta. As montanhas, as florestas, as nascedores das águas, os, os riachos, os rios, os lagos, a chuva que vem em forma de água, né, que vem com a água também, no retorno da água, e também o sereno, o orvalho, a neblina, a neve, os gelos, né, as geleiras, todo esse manancial de fauna, flora e também os nossos irmãos peixinhos, os passarinhos, os animaizinhos, todos esses seres que compõem essa natureza maravilhosa, que é a bênção do nosso Criador, para nos fortalecer, para nos iluminar. Que nós possamos ter o cuidado, o amor, o carinho por todos esses seres dos quais nós fazemos parte, dos quais fazem parte também do nosso corpo físico. Que nós possamos fazer a nossa parte cuidando dessa natureza, não desperdiçando, não sujando, né? Procurando recuperar tudo aquilo que nós estamos muitas vezes jogando no lixo. Assim, reciclando tudo isso, a natureza agradece, porque ela é como se fosse uma caixa d'água. Nós vamos extraindo aquela água, mas vai chegar um momento que ela vai chegar no seu limite também, e pode levar muitos e muitos anos para se recuperar, como leva em situações que já pudemos verificar aqui no nosso planeta. Então, que nós possamos agradecer esse manancial de bênçãos que Deus nos concede através de tudo isso que a natureza nos oferece. Agradeçamos e meditemos na ação do nosso Criador, né, que nos dá e nos deu e nos dará oportunidades de crescimento e evolução. Senhor da vida, Mestre Jesus, te agradecemos por deixarmos a luz para iluminar este caminho que precisamos trilhar na nossa vida, no caminho de nossas vidas. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante aproveitar e expandir e externar de nossos corações vibrações a tantos irmãos nossos que estão passando nesse momento da humanidade, nesse momento de pandemia, estão passando por dores, dificuldades, por acessos limitados, estão em leitos, em UTIs, em pronto-socorros, precisando, Senhor, de medicamento, da vacina que vai nos trazer e nos traz o equilíbrio para a nossa saúde e tantas outras ações para que a gente possa, de alguma forma, aprender com tudo isso que está acontecendo, Jesus. Por isso te pedimos que esteja e sejas conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas sempre,
Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, em todos os montes mais altos, tivemos com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem. Depois aí da prece, da oração, das vibrações, a gente quer trazer um recadinho para você. Isso mesmo, esse recado é importantíssimo porque ele diz, tem a seguinte mensagem: nós pedimos aí ajuda para você. Isso mesmo, através do Clube Amigos da Boa Nova. Essa ajuda, essa colaboração, ela vai de encontro à necessidade de outros irmãos nossos que vão poder ouvir, poder ver, vão poder estar em contato com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova e os meios de comunicação da Fundação Espírita André Luiz, da FEAL. Isso, que tem a missão da comunicação do bem, da comunicação do Evangelho e do Espiritismo. Então você pode ajudar outro irmão que está lá em outro ponto do planeta e que muitas vezes, né, ao ouvir as mensagens, ao ouvir o conteúdo dessa emissora, vão poder sentir um pouco de alívio no coração e na compreensão. Então, ajude ao Clube Amigos da Boa Nova. É bem fácil. Acesse o site www.amigosdaboanova, está aí na sua telinha, e você também tem os telefones de acesso, telefone fixo, que você vai ver aí também na telinha, e também o WhatsApp, que aí você consegue se comunicar com as nossas colaboradoras e colaboradores. Participe, colabore, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nós vamos expandir o bem pelo planeta. Muito bem, então nós vamos aqui a mais algumas palavras desse texto do Miramês, quando ele diz assim, né? Trabalha livre das influências que tendem a te encarcerar. Somente estamos presos a Deus, do qual fazemos parte e que nos sustenta, como seus próprios filhos na eternidade. Ser tolerante com o fanático, sem que o fanatismo te agrida os sentimentos. Então veja aí, né, o que ele coloca também para nós, que nós devemos estar presos a Deus, né, somente a Ele. Que Ele que nos sustenta, né, nos dá o sustento de tudo que nós temos aqui em nossa vida. Por isso nós somos seus filhos, ele diz aqui, na eternidade. E pede que nós sejamos tolerantes com aqueles que se fanatizam, né? E que esse fanatismo não venha agredir os nossos sentimentos relacionados, né, com Deus e com o próximo, né? Ele fala assim: seu irmão do opressor, sem jamais ser, né? Ser de ser, né? Ser irmão do opressor, sem jamais oprimir a alguém. Porque se a gente for tomar a mesma medida que o opressor toma, nós seremos opressores também. Então aí, ser companheiro, como ele coloca aqui, do materialista. Todavia, difunde a ideia de Deus como Pai amoroso e justo, por onde passares. Então, também ser companheiro do materialismo, do materialista. Porém, né, temos que difundir a ideia, né, de Deus, do Pai amoroso, que é justo, por onde a gente for. Nós não precisamos se opor diretamente, ser combatentes, inimigos, né, por exemplo, quando ele colocou do opressor, do materialista. A gente não precisa ser. O que a gente precisa é difundir, né, a ideia de Deus como Pai amoroso. Interessante, né? E ser sempre atualizado, né? Ser sempre atualizado nas linhas que o progresso do Espírito te chamar. Então, procurar sempre atualizar as nossas ideias
né, com relação a Deus, para que ela possa ser expandida para os outros, né? Ele fala aqui, ó, nós dependemos uns dos outros, né? Nós dependemos uns dos outros para vivermos em conjunto, porém, contudo, né, essa dependência não pode se transformar ou ser transformada em prisão, né? Tudo bem, a gente pode se estabelecer com o próximo, né, a fraternidade, mas que nós não venhamos a criar dependências, né, para que a gente não transforme isso, né, as nossas também próprias atitudes em prisão, né? Ela, por lei natural, age como o amor de Deus para a amizade de todos os seus filhos, né? Então, a lei natural que nos rege, né, ela age com o amor de Deus. Isso que ele nos diz aqui. Lembra-te sempre, meu filho, de meditar na paternidade de tudo que existe. E essa meditação dar-te-á um grande interesse pela oração, dentro da qual registrarás pela sensibilidade dos teus sentimentos a resposta da grande luz, te educando e instruindo, de sorte a alcançares a felicidade. Veja que beleza, né? Se meditar, esse orar, essa conexão, né? Esse interesse pela oração, por onde nós registraremos, ele diz aqui, a sensibilidade dos nossos sentimentos, onde nós teremos a resposta, né, do alto quanto às nossas, né, necessidades ou aquilo que nós buscamos, né, o alcance da felicidade. Ele diz aqui, não deixes passar um dia sem que te lembres do Pai que está nos céus, né? E ele, que tudo vê e sente, abençoará teus caminhos pelas mesmas vias que abriste do coração a ele. Olha que beleza. Então, que a gente não se esqueça de um dia sequer dentro da nossa existência do Pai, né? Que está nos céus, né? A gente lembra até Pai nosso que estais nos céus, né? Ele que vê e sente tudo, ele vai abençoar os nossos caminhos pelas mesmas vias que abristes o coração a ele. Então, se a gente abre o coração a ele, se a gente estabelece essa conexão com o nosso Criador, o que vai acontecer? Ele vai, né, estar abrindo as vias também de sua misericórdia, de seu amor por nós. E ele encerra aqui dizendo, exercita a oração com humildade, pois ela tem o poder de te colocar como agraciado pela luz maior. Não te esqueças de estender as mãos para Jesus, que ele te ajudará a conquistar a libertação através da arte de meditar sobre o Criador. Então, que a gente possa, né, lembrar disso. Ele renova aqui uma frase que ele disse anteriormente, ele grifa aqui, o Miramês. Deus deve ser o tema central de todas as nossas cogitações. Que beleza. Então, que a gente possa criar aí essa conexão com o mais alto, não esquecer jamais de tudo isso que hoje pudemos ouvir aqui através das palavras do Miramês, e ele repetir aqui que exercita a oração com humildade, pois ela tem o poder de te colocar como agraciado pela luz maior. Então, essa é o nosso fio condutor, né, de conexão. Esse é o fio que nos liga com o nosso Criador. Nós estamos chegando aí no final de mais um programa Alvorada. Queremos agradecer aí a sua audiência, sua paciência e esperamos você, né, no próximo programa Alvorada. Um beijo no coração, muita paz, muita luz
e até lá. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.